Um estudo científico pegou 25 pessoas e deixou elas 72 horas sem acesso ao celular. E os resultados são assustadores. Talvez até você já desconfie o que é que eles descobriram, mas sim, é comprovado cientificamente que o uso das redes sociais e do celular em uso excessivo vicia e apodrece o nosso cérebro. E todo esse consumo tem tornado as pessoas, e isso inclui você, em alguém mais estressado, mais burro e muito mais propenso a abrir um quadro psiquiátrico de depressão e ansiedade. Sim, depois não vem reclamar que ninguém te avisou, tô aqui te avisando. Pode dar depressão e pode dar ansiedade, entendeu? Então, se você estava procurando motivo para finalmente largar o vício do celular, largar o vício das redes sociais, fica nesse vídeo que ele é para você. Meu nome é Débora Oliveira, eu não sou neurocientista, muito menos médica, mas eu gosto de ler artigos científicos e estudar neurociências e pegar tudo aquilo que eu acho que eu posso aplicar para a melhoria do meu dia a dia. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e você quer se tornar alguém menos estressado, menos ansioso e com resultados muito mais significativos na sua vida, é só se inscrever aqui no canal, que eu posto conteúdo de 2 a 3 vezes por semana focado nesse assunto, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Pega papel e caneta aí. Porque, meu filho, se você não se vê convencido depois desse vídeo a largar as redes sociais, eu não sei mais o que aqui pode te convencer. Vamos lá. O artigo que a gente vai ler é o seguinte. Se vocês quiserem, eu posso até deixar aqui no download para vocês baixarem. Tá disponível na internet, pessoal. Mas o nome do artigo é esse aqui, ó. Effects of Smartphone Restriction on Correlated Neural Activity. Perdão pelo meu inglês, isso não foi o suficiente para você entender. Mas, basicamente, o objetivo do artigo é o seguinte. Eles fizeram um estudo, tá? Com algumas pessoas para entender o que é que acontece no nosso cérebro sem acesso ao celular. Então, dentro desse estudo, tem pessoas que usavam muito o celular, tem pessoas que não usavam tanto assim, e eles foram entender a diferença. A suspeita, né, desse estudo, para eles começarem esse estudo, é que a suspeita é que todo mundo já tem, de que realmente vicia, propriamente dizendo, vicia como uma substância química, como drogas, como uso de drogas. Então, eles queriam entender exatamente o que é que acontece. Será que dá uma crise de abstinência, como dá em um viciado com substâncias químicas? Será que deixar as pessoas sem acesso ao celular também dá essa mesma crise de abstinência? Então, é isso que a gente vai entender aqui. De maneira breve, como que funcionou o estudo? Eles pegaram 25 pessoas, jovens e adultas, dentre elas pessoas que utilizavam muito o celular, tá? Não só as redes sociais, mas o celular em si. Muito o celular, e outras que não usavam tanto assim. E deixou 72 horas, 3 dias, sem acesso ao celular. E eles foram mostrando dentro desses 3 dias algumas imagens, umas que continham a imagem do celular, outras que não continham a imagem do celular. E uma coisa interessante que eles observaram, e meio óbvia também, é que nas pessoas que utilizavam mais o celular, quando mostrava a fotinha lá do celular, só a foto mesmo do celular, o sistema neural ali ativava na parte de recompensa, tá? Então, dava ali uma estimulada na área de recompensa para as pessoas que utilizavam mais. Porém, as pessoas que não utilizavam tanto assim, não fez tanta diferença, tá? Elas nem sequer sentiram tanta falta desse jeito. Perceba, agora a gente vai entender com um pouquinho mais de profundidade quais foram as áreas que foram afetadas, tá? Ali dentro do experimento. Então, foram identificadas alterações significativas nos receptores de dopamina e também de serotonina, tá? Então, dopamina e serotonina estão ligados ali com a sensação de prazer, com a sensação de bem-estar. E quando a gente tá falando dos receptores, tá? Por exemplo, quando a gente fala
de pessoas que têm ali algum vício em substância química, o que é que acontece? Tem tanta substância da dopamina ali liberada, tem tanta substância química ali que não precisa de tanto receptor assim. Então, os receptores, eles começam a ir pra dentro, vamos dizer, sabe? Ir pra dentro e eles vão sumindo. Então, vai tendo menos receptor de dopamina. Tanto é por isso que quanto mais a pessoa utiliza a substância química, mais ela precisa utilizar em grandes quantidades, em maiores quantidades, para sentir o mesmo efeito do barato. Então, nessas 72 horas sem celular, foram identificadas alterações significativas nesses receptores. Também houve associações, bem significativas entre o córtex parietal, que tem a ver ali com o processamento de sentidos e de sensações, e também um desejo intenso, Então, houve ali também uma alteração significativa. Além disso, também houve alteração significativa na rede de saliência, que basicamente na estrutura do nosso cérebro fica ali. Vocês não, só uma observação, vocês não precisam se ligar nesses nomezinhos difíceis. Eu tô explicando porque quanto mais você entende o que tá acontecendo dentro de você, maior a probabilidade de você querer se ver livre de uma vez por todas disso aqui, tá? Porque você tá começando a perceber que realmente tem alterações significativas ao ponto, de se considerar, sim, um vício. Isso está comprovado cientificamente. Então, não é balela, não é só maneira de falar. Então, houve ali também mudança significativa na rede de saliência, que a rede de saliência é basicamente a rede do nosso cérebro que está atenta ali aos estímulos que são mais relevantes e etc. E dentro da nossa estrutura cerebral fica no córtex cingulado anterior, que é responsável pela nossa tomada de decisão, por gerenciar conflitos e também processar as recompensas. O córtex insular anterior ventral também está ali na nossa rede de saliência, que ele é responsável basicamente por processar emoções e também pela nossa consciência introspectiva. Além disso, também houve alteração na parte de inibição motora, que é basicamente a nossa rede que interrompe, ações. Então, basicamente, vai interromper uma ação. Então, se liga. Por exemplo, a gente tá ali na rede social e, basicamente, a gente nem consegue, nem percebe que tá passando o dedo, Então, isso também tem a ver, tem conexão. Perceba que todas as áreas que tiveram alterações significativas também são áreas, e depois eu posso fazer um vídeo correlacionando isso com vícios em substâncias químicas pra gente perceber melhor essa semelhança. Mas é basicamente isso. Foram notadas semelhanças nas mesmas mudanças ali de pessoas que também têm um vício em substâncias químicas. Tá tudo conectado com o nosso sistema de recompensa, com a inibição motora, com não conseguir interromper ações, com a parte de desejo intenso. Cara, perceba, é como se o seu cérebro fosse ficando alienado. É como se você estivesse sendo guiado e não percebesse que está sendo guiado. E de repente, sua vida passou. Pessoas que são viciadas em jogos, por exemplo, em caça-níqueis, é muito semelhante o tipo de comportamento que a gente tem, tá? E quando a gente fala isso em alterações cerebrais para crianças e jovens, adolescentes que estão ainda em desenvolvimento, não teve ali o amadurecimento e etc., cara, vai ser pior ainda, eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas você que tá aqui procurando motivos para realmente se ver livre das redes sociais, se ver livre do celular, ou pelo menos diminuir, você não precisa cortar totalmente. Eu, no meu caso, eu desconsiderei, eu assim, realmente me livrei, assim, das redes sociais. Não uso mais Instagram, não uso mais TikTok. A única rede social que eu utilizo atualmente é o YouTube. Mas até mesmo a quantidade de horas que eu passava ali assistindo conteúdo, eu dei uma diminuída. Porque eu vi que realmente eu estava, primeiro, perdendo muito tempo da minha vida. Então, por muitas vezes a gente acha que
não tem tempo para poder realizar projeto X ou projeto Y. Na verdade, não é falta de tempo, é falta de prioridade, tá? Você tem tempo pra assistir uma série, você tem tempo pra poder ficar rolando Reels e não tem tempo pra sentar a bunda na cadeira pra poder estudar ou então pra levantar a bunda da cadeira e fazer uma atividade física? Pô, cara, vamos lá. Todo mundo aqui é adultinho, adultinha, né? Senhor e senhora. Então, vamos lá, a gente precisa fazer alguma coisa por nós mesmos. Eu sei que tem situações que são mais delicadas, questões de transtornos psicológicos, psiquiátricos, enfim. Se você pode, faça acompanhamento, tá? Mas se você não pode, comece a consumir conteúdos que vão aos poucos te trazer mais a consciência do porquê você não deve estar tão preso nas redes sociais, do quão mal isso tá fazendo pra sua vida. Porque uma hora você vai acordar. Se ainda não acordou, uma hora vai acordar. Além disso, tem o tipo de conteúdo que está sendo consumido na rede social. Aqui no YouTube, pelo menos, tem muito conteúdo educativo, dependendo daquilo que você busca também. Porém, quando a gente vai para TikTok e Instagram, a gente está muito mais suscetível a receber conteúdos que são de coisas de fofoca, da vida de fulaninho de tal, de blogueirinha tal, de não sei o que, nananã. E aí você sabe a vida de fulaninho toda, mas não foca na sua própria vida. Eu acho que isso aqui já deu. Mas é basicamente isso. Sim, o cérebro apodrece, o cérebro fica totalmente afetado e viciado quando você fica horas e horas em redes sociais, quando você utiliza o celular de maneira muito exacerbada. Fora também outras doenças que podem abrir, quadros psiquiátricos e fora que desencadeia dores de cabeça, não vamos nem falar sobre as coisas físicas. Realmente é algo que a gente precisa prestar atenção e tem sido o mal do século ficar preso tantas horas assim. Se esse vídeo aqui ainda não foi suficiente para te convencer a dar um tempo, a diminuir o seu tempo nas redes sociais ou no uso do celular, eu te convido a assistir esse vídeo daqui que eu explico por que eu abandonei as redes sociais. Eu explico com mais detalhes e conto também como é que foi essa minha experiência. Ainda tá sendo, né? Porque às vezes sim, ainda bate a vontade de ficar lá rolando Reels, ok? Mas é uma luta que a gente tem constante e que vale muito a pena, eu te garanto. Um grande beijo, fica com Deus, obrigado pela tua atenção e tchau, tchau.